Boa noite, com algum atraso aí, um pouquinho da tecnologia, nós estamos aqui para poder passar para vocês nossa primeira aula de hoje. Não é aula, né? Mais um bate-papo, um macete, conversar entre nós hoje sobre o uso do hífen, tá certo? Lembrando que todos os dias, das 20 às 21 horas, nós estaremos passando olha, eu usando o gerundismo, né? Nós vamos passar todos os dias algum macete, alguma coisa interessante, né? E para isso a gente pede àqueles que estão acompanhando a gente que peça o que gostaria de ver. Amanhã, por exemplo, nós teremos uma aula um bate-papo sobre matemática, né? Sobre um tema de matemática. Na sexta-feira, o pessoal já pediu que falasse algumas regras, algumas dicas de ortografia. Então sempre a gente vai trabalhar algumas coisas, algumas dicas nesta 1 hora, né? Lembrando que aqueles que quiserem algum material de prova, questões, é só pedir para a gente aí que a gente vai estar oferecendo para vocês, tá certo? Hoje nós vamos falar do uso do hífen, né? Aquele pauzinho que vocês falam, vai pauzinho, não vai pauzinho? Onde vai pauzinho, né? Não é pauzinho, né? Nem o risquinho, é o hífen, né? Nós tivemos uma reforma ortográfica em 2009 que simplificou bastante o uso do hífen, né? O uso do hífen. Até a gente brinca aqui no PowerPoint, né? Que você está vendo aqui, que sobre o uso do hífen, né? O trema dizendo que drama não existe mais. Aí, mas foi muito drama porque o trema ainda existe, sim, né? Nas casas das palavras que vêm de origem alemã, de outras línguas, né? Que nem Miller. Miller tem o trema. Mas só nesses casos. Aquele caso do tranquilo, que tinha o trema. E o trema servia somente para a gente pronunciar o U, tá certo? Porque você não fala tranquilo. Se você falar tranquilo, né? Você fala tranquilo. Já aquilo, você fala aquilo sem o som do U. Quando você precisava falar o som do U, você colocava o trema. Isso não existe mais. Agora nós vamos, num futuro próximo, aí nossas crianças não vai saber se é linguiça ou se é linguiça, né? Tá certo? Então vai ter que acostumar com a fonética. Aqui o hífen fala, e eu fui expulso da gangue do manda-chuva e me tornei antissocial. Isso quer dizer que a palavra manda-chuva não tem mais hífen e o antissocial é junto e dobra o S, né? E dobra o S. Então, acompanhando aqui, olha, nós precisamos, para entender o uso do hífen, diferenciar palavra de prefixo e sufixos e também de morfemas. O que vem a ser esse nome doido aí, né? A palavra, ela pertence a uma classe gramatical. A palavra tem significado e eu costumo dizer que a palavra vive sozinha. Por exemplo, você já viu um cachorro, você já viu um gato, você já viu um guarda, você já viu um sol, você já viu chuva, né? Então, são palavras que você usa. Você sabe o que é útil, você sabe o que é pão. Sozinha essa palavra já te traz algum sentido. Diferente do que nós vamos ver que são os prefixos, sufixos e dos morfemas. Aqui nós temos palavras, olha lá, paz, todo mundo já sabe o que significa, amigo, saúde, curtir é verbo, amor é substantivo, família é substantivo, felicidade é um substantivo. E nós temos também fé, alegria, sorrir e sorte. São palavras, elas têm significado, pertencem a uma classe gramatical. Então, diferentemente, o uso do hífen, ele trata nos prefixos, principalmente, nos prefixos, tá certo? Então, vamos acompanhando aqui. Olha, o que vem a ser um prefixo? Eu brinco, por exemplo, que prefixo, ele não vive sozinho. Você já pediu um mini para alguém? Me dá um mini aí. A pessoa vai entender o que você disse? Mini o quê? Vai falar assim, hoje eu estou super. Super o quê? Né? Então sempre vai faltar alguma coisa, tá certo? Eu brinco, você já comeu um mini? Já bebeu um mini? Já se sentiu mini? Nada disso. Então isso são prefixos. E prefixos têm significado e junta, o que acontece ele? Ele se coloca junto com os radicais. O que são radicais? Radicais é o que dá significado. Por exemplo, se eu pego o verbo cantar, né? De cantar, eu falo do cantor, que é a pessoa. Eu falo da cantoria. Vamos falar do verbo. Cantei, por exemplo. Vamos, né? Só para nós mudarmos as vogais. Olha, o verbo cantar manteve o cante, o cantor manteve o cante, o cantei manteve o cante. E se eu passar para o futuro, que eu cantarei,
manteve o cante. Isso é o radical, é a parte fixa da palavra e que dá significado. Para que serve um prefixo? O prefixo vai se juntar a essa palavra, mudando o seu significado, dando um outro significado, né? Abdicar aumentou o ab, que foi um afastamento. Dicar é um verbo que indica dedicação, indica que você está tendo uma dedicação a alguma coisa. Então, abdicar, deixa de ter dedicação. Quando Dom Pedro abdicou do cargo de imperador do Brasil, o que ele fez? Ele se afastou, esse ab. O ante significa anterior, né, que a gente coloca aqui na lousa para você, ó, ante significa anterior, e o anti significa contra, né? Esse aqui é anterior, né? E esse aqui significa contra alguma coisa. Então, você já viu algum ante por aí? Já se sentiu ante? Já chegou num bar e falou assim, me dá 2 ante para mim, um para levar para casa. Não tem jeito, ante não tem jeito, tá certo? Nem o ante, nem o ante. Ele precisa de alguma coisa. Mas se eu e falo anteontem, você já sabe o que é. É antes do dia de ontem. O antebraço, antes do braço. Aqui o antitóxico, contra tóxico. Então, isso é prefixo. É aquele que precisa, ele vai precisar de um radical para sobreviver. Diferente de palavra composta, porque senão a pessoa fala assim, ó, mas por que guarda-chuva tem hífen? Porque é uma palavra composta. Existe a palavra guarda, você sabe o que é guarda, do verbo guardar, e a palavra chuva. São coisas diferentes. São coisas diferentes, tá certo? Se o pessoal quiser passar alguma pergunta, alguma coisa, né? O Neto está aqui do outro lado, vai passando para mim alguma coisa, alguma pergunta. Pô, a gente vai tentando esclarecer no decorrer da live, tá certo? Então nós temos aqui alguns intra, que é posição interior. Into, que é ingerir. O pós, que é posterior, né? Não é isso? Se a pessoa vai... O pós-graduação, por exemplo, é depois da graduação, é posterior. O sub, que é abaixo, o sobre, que é acima, e assim nós temos diversos prefixos, e a maioria deles são de origem latina ou de origem grega. Nossa língua ela é formada dessa forma, né? Uma historinha rápida aqui para vocês, como é que se formou a língua portuguesa, em várias línguas. Durante o Império Romano, o que aconteceu durante o Império Romano? Nós tivemos aí várias invasões romanas em vários locais, chegava-se o local, ele queria induzir a língua latina, e aí fazia a mistura da língua latina com o dialeto local, e transformava em línguas. Por isso que muitas línguas são chamadas de línguas latinas, por causa disso. Povo latino são aqueles cuja língua teve origem no latim. O espanhol, o italiano, o francês, tá certo? E o português são alguns exemplos disso, né? Então, os prefixos da nossa língua, a maioria são de origem latina e de origem grega, tá certo? Então, diferenciamos já palavra, vive sozinha, prefixo, precisa de um radical para sobreviver. E o hífen tem a ver com o prefixo, tá certo? O que vem a ser morfemas? Morfemas são as menores unidades, né, de significação numa palavra. O que são os morfemas? Os morfemas, nós temos o radical que nós falamos aqui, que é a parte que vai dar significado à palavra, tá certo? Nós pegamos a vogal temática. A vogal temática é do verbo cantar, a vogal temática é o a, é o canta, tá certo? Por isso que nós temos 3 conjugações, o ar, o er e o ir. O cantar, o canta é o tema. O beber, o bebe é o tema. E o partir, o parte é o tema. É isso que se chama tema, tá certo? Formando com a vogal temática. As desinências, nós temos vários tipos de desinência. Nós temos as desinências que formam feminino e masculino. Menino, menina. Singular e plural. Meninas, meninos. Tá certo? Isso é desinência. E nós temos também as desinências verbais, que vai aqui, ó. Por exemplo, quando eu falo cantei, esse ei me deu ideia de singular, me deu ideia de singular e me deu ideia de passado, tá certo? Aqui, cantarei. O arei, ele é uma desinência verbal que indica singular, que indica que é futuro, tá certo? Se eu falo, ó, cantávamos. O que aconteceu com cantávamos? Olha, manteve o cante. Isso aqui é desinência verbal. A desinência verbal indicando plural, né? Pessoa
segunda pessoa, primeira pessoa, nós cantávamos, entendeu? E pretérito, passado, tá certo? Então é isso que é desinência. O tema nós já falamos, o tema é a estrutura primitiva da palavra aqui, que nem o canta, né? Nós temos os afixos, que é o que nós vamos ver hoje. Afixo é tudo aquilo, que significa o A? O A, tá vendo? Ó, já é um prefixo. O A significa negação. Tem uma pessoa que é normal, né? E tem um Cipriano que é anormal, um exemplo, né? Tá certo? A pessoa que está afônita, ela não tem voz. Esse A, toda vez que apareceu, muitas vezes o A, ele é negação. Então, quando você fala afixo, é aquilo que não é fixo, né? Um exemplo, né? Você pega, nós temos, por isso que nós temos na nossa língua, né? É o paninho mesmo, viu, gente? Que a gente faz apagar a lousa. É o paninho. Sem álcool, hein? Essa lousa sem álcool, né? Se nós pegarmos a palavra feliz, por exemplo, feliz. Se eu colocar aqui na frente o in é um prefixo. O in é um prefixo. O in, você já viu um in por aí? Consegue observar um in? Estou meio in hoje. Então in não é palavra. Mas você consegue estar feliz, é palavra. Então eu acrescentei o in, prefixo, porque veio antes, que é dos afixos. Se eu acrescentar o mente, né, e tirar o in, fica felizmente. Esse mente não é do verbo mentir não, viu? Quem é felizmente ou da mente não, é apenas um sufixo. E os dois juntos, infelizmente, prefixal e sufixal. Então, nós já aprendemos aqui o que é prefixo, o que é palavra e o que é morfema. Aqui no último quadrinho aqui, ó, ele demonstra para nós as vogais ou consoantes de ligação. O que significa isso? Quando eu fiz aqui a palavra infelizmente, o feliz ficou aqui, eu só acrescentei o in e o mente, né? Felicidade, tá certo? Agora, tem o ada, por exemplo, o ada. Se eu for falar a palavra pau, fica feio eu falar, eu vou dar uma pauada no C, não fica? Então ele precisa do quê? De uma consoante de ligação, para ficar mais bonitinho. Aí vira paulada. É isso que é uma consoante de ligação. Entenderam? Então, para se formar a palavra, nós temos aqui, né? Vamos pegar o próximo PowerPoint que mostra melhor para você. Formar uma nova palavra. E as desinências, né? Tem desinências nominais, singular, plural, masculino e feminino. E desinências verbais, que indica lá, como você, lembra quando você estuda o verbo, né? Segunda pessoa do plural, do presente e do indicativo. Quem faz isso é a desinência que faz isso para você. Tá certo? Não entramos ainda no hífen, mas é coisas que a gente precisa saber. A gente precisa saber a diferença entre palavra e afixos, né? Que são coisas diferentes. São coisas diferentes. O uso do hífen, né? Algumas regras elas foram alteradas agora de acordo com o acordo ortográfico, que já está velho, viu? 2009 está velho, né? E aqui a gente está apresentando só alguns resumos para vocês, né? Então nós brincamos, colocamos uma charge, a gente que pegou na internet, no Google Imagens, né? O que tem de errado no meu micro-ondas? O cara perguntando. Aí ele fala, tem que colocar um hífen, né? Porque micro-ondas tem hífen. Por que será que micro-ondas tem hífen? Nos prefixos, devem usar o hífen quando a palavra começar pela letra H. Olha aqui, todas que começam com a letra H, com hífen, né? Aqui tem uma divergência quanto ao coerdeiro, nós vamos ver no final, né? Olha lá, anti-higiênico, não é higiênico, anti-histórico, contra-história. Macro-história, uma história maior. Mini-hotel, mini significa pequeno. Né? Proto-história, sobre-humano, super-homem, ultra-humano. Todos eles, a palavra começa com H, então usa-se hífen. Se é H, usa hífen. Nós temos a exceção que é o sub-humano, né? A palavra perde o H, né? Mas o sub-humano, o ser humano perde a dignidade. Aqui está mostrando para vocês o famoso pau de arara, tá certo? O famoso pau de arara, que eu já enfrentei isso na minha adolescência, né? Em que levava a gente para trabalhar na roça, nesses caminhão em condições sobre-humanas que a gente espera que isso acaba, né? Vamos para o próximo. Olha, se o prefixo termina com uma vogal diferente, que inicia o segundo elemento, olha, dá uma olhada aqui. Muita gente vai ver aqui na nossa aqui, ó, autoescola sim ou autoescola com hífen?
Se a sua autoescola tiver hífen, não vai nela não, tá errada. Vai dar muito solavanco, não vai dar direito, tá? Porque a autoescola é junto. Que usa-se os dois dedinhos aqui, vem aqui e verifica, olha nas palavras, olha. Agroindustrial. Não é H nem letra igual. O hífen, conforme eu disse ontem na chamada, o hífen você vai usar principalmente, na regra geral, é letra igual? É H? Hífen. Se não é, junto. Olha lá. Agro não é letra igual. Anteontem não é letra igual nem H. Antiaéreo, autoaprendizagem, a autoescola, a autoestrada, o pseudo professor, a extraescolar, a infraestrutura e o semi-analfabeto. Tá certo? Então, o grande pulo do gato. O primeiro pulo do gato, aonde? Dá uma olhadinha na palavra. Eu já falei isso aqui ontem, né? Contra mais filé. Carne boa, hein? E cara. Contra mais ataque. Nós vamos falar do antissemita. O antissemita é aquele que é contra o judeu. Semita é o antissemita, aquele que fazia a separação do judeu, né? Aquele Hitler, aquele cara, né? Todo mundo sabe da história dele, né? Aqui, se eu falo o anti-humano, que era o caso dele também, desse cara aí, né? Olha, o contra filé, o que eu faço? Vai com o dedinho aqui, ó. É letra igual? Não. É H? Não. Então esse contra filé tem que ser junto. Contra filé. Ah, lá no açougue perto de casa tem hífen. Não é hífen, deve ser algum mosquito que sentou na carne, entendeu? Não tem esse hífen, tá errado, é junto. Ah, Cipriano, foi pela reforma ortográfica, né? Foi de 1500, quando inventaram a nossa língua. Sempre foi dessa forma, nunca mudou, tá certo? O contra-ataque, ó o dedinho. É letra igual? É. Então, hífen. Olha lá. O antissemita, é letra igual? Não. É H? Não. E agora, como é que eu faço para juntar tudo? Você vai ter que dobrar o S. Anti, com 2 S. Semita. Uma vez perguntaram se semita é a pessoa que imita alguém. Você imita porco? Você imita gato? Isso é outra coisa, viu, gente? Volto a dizer, semita é judeu. E o anti-humano, olha. É letra igual? Não. É H? É. Opa, hífen. Tá certo? Então, continuando aqui na nossa apresentação. Olha, quais são as exceções? Principalmente o prefixo co. Ele aglutina com o segundo elemento, ele vai juntar, mesmo que seja uma letra igual, tá certo? Aqui que eu falo para vocês da divergência do coabitar, tá vendo? Ó? Aqui o coabitar já mudou, o coabitar é junto. Olha lá, ó, coordenar, cooperar, cooperação, correlação, corréu. Corréu é aquele que agiu junto, viu? Corréu, olha aqui, ó, o cara, o juizão tá de olho, né? Tá certo? Aqui o coabitar, habitar junto, coerdeiro é aquele que tem direito à herança, né? Dá um problema estranho, tá certo? Coerdeiro, nossa senhora. Ainda bem que eu não tenho nada para deixar. Escreve-se junto quando o segundo elemento começa com consoante diferente de R ou S. Foi o que eu falei para vocês aqui agora há pouco, do macetão. Dá uma olhada. Antebraço. Não é letra igual nem H, é junto. Antipedagógico. Não é letra igual nem junto. Autopeças, né? Eu lembro aqui até de uma historinha de um amigo meu, né, o Butianga lá, tem autopeças, né? Ele tinha mandado pintar a fachada dele, e eu moro, minha casa ali é mais ou menos próximo também, e eu fui passando, o pintor estava pintando. Eu não vou falar o nome dele para ele não ficar bravo comigo, o pintor, né? O letrista, muito bom, um dos melhores letristas de Barretos que eu acho, se não o melhor. Eu passei, ele estava na escada, eu falei, ô, beleza, posso pedir um favor para você? Ele falou, pode. Deixa eu explicar um trem para você. Todo mundo escreve autopeças com hífen. Mas autopeças não é com hífen? Eu falei, não, autopeças é junto. Escreve junto, né? Você tem certeza? Eu tenho. Então faz favor, faz diferente. Pelo menos você escreva autopeças agora aí junto, tá certo? Autopeças com hífen. Eu falei, menino do céu, autopeças com hífen. Falou, Cipriano, foi mais forte do que eu, viu? Não dou conta. Todo mundo escreve assim, eu escrevi assim. Então, gente, aqui, ó, autopeças é junto, não é letra igual nem H. Ali ó, serve
para o semideus, por microcomputador, para o seminovo. Nossa, quantas vezes você passa numa loja, né? Veículo seminovo com hífen. Tá estragado, tá vendo? Já tem uma riscadinha na lataria, que é o hífen. E o ultramoderno também, sem hífen. Olha, veja como é que o vice, né? O vice sempre usa o hífen. Sabe por que usa o hífen? Porque sempre o que está na frente não gosta muito do vice perto, não. Então ele coloca um hífen. Ó, nem o vice-rei gosta, o vice-almirante não gosta, o vice-governador não gosta, nem o vice-presidente. É uma briga por causa daquela faixa, né? Veja aqui, ó. Alguém precisando do candidato da vice, estou disponível. Quem lembra aqui pela charte quem que é o rapaz que quer ser vice, quiser vir ele de vice para você, pode pegar. Quer não. Quer não. Né? Nem de vice amigo. Já teve na minha sala de aula, né, em 2002, pedindo voto pessoal para deputado, lembro muito bem. Só que infelizmente tudo que ele falou, ele não conseguiu fazer. Olha lá, ó, foi o que eu falei para vocês sobre quando termina em vogal e o segundo elemento começa por R ou S, que foi o exemplo aqui do antissemita. O que acontece? Vai ficar junto, porque não é letra igual nem H, mas vai ter que dobrar a letra R ou letra S. Por quê? Vocês já sabem, né? Na língua portuguesa, o R entre duas vogais tem som de irara e iriroru. A barata. Ninguém fala barrata, né? Eu vi uma barrata. Não, é barata, porque é um R só. Tá certo? Né? Ninguém fala, né? Caça. Eu moro nessa caça. Não, é nessa casa, porque está entre duas vogais. Então, para que não aconteça esse som, que se dobra a letra lá, ó. Antirrábica, que é uma vacina para cachorro, não é uma vacina para não criar rabo. Tem gente que pensa diferente. Antirrugas, que é uma mentira desgramada, viu, gente? Esse trem não funciona. Esse negócio de antirrugas aí não funciona. As mulheres cheias de falar assim, nossa, comprei um cremezinho fator 50, que vai deixar eu da empresa tal, que vai deixar eu linda. Sei não, hein? Nós vamos aparecer com 50 a mesma coisa, tá? O biorritmo, contrarrega, infrassom, ultrassonografia, a mini saia. Aí alguém falou assim, Priano, a mini saia desde quando tem hífen? Eu também falo, desde 1500, quando descobriram o Brasil. Sempre foi assim, né? Se já é pequenininho, se você colocar um hífen no meio, aí vai sumir o trem, tá certo? Semi-reta, né? Aí o cara fala aqui, ó, vacinação antirrábica, sábado, dia 29. Aí o cachorro fala, acho que eu vou trazer meu dono para tomar essa vacina. E qual a raça dele? Ele fala, eleitor extremista, né? Então, aqui, gente, ó, voltando, o anti é contra, o bio é vida, biorritmo, ritmo da vida. Contra a regra, que não é contrário, né? Infra, interno. Ultra, acima. Mini, pequeno. Semi, quase. Semi-reta. Meia reta, semicírculo, quase um círculo. É isso que é o significado. São tudo prefixos, né? Tá certo? Que nem nós falamos aqui, igualzinho nós falamos aqui no contra-ataque, ó, nós demos a dica anterior. Olha, se a letra é igual, idêntica àquela que termina o prefixo, usamos hífen. Olha, e o aquela tem hífen sim, viu? Desculpem, tem crase, né? Tem a crase lá no aquela, dependendo, né? Se precisar. Idêntica a quem? A aquela, por isso que vai crase, tá certo? Nós vamos ter uma macetão de crase na frente, né? Porque tem uma pessoa que me criticava muito mais aula, né? E falava assim que eu não sei nada, eu só dou truquinho, tá certo? Então, nós estamos passando os truquinhos que a gente aprendeu com a vida aí, tentando passar para algum de vocês, né? Meus alunos sabem bem dessa história. Olha, o anti-inflamatório. Olha lá, letra igual, anti-inflamatório. O anti-inflacionário, mesma coisa. Autoobservação, 2O. Micro-ondas, olha lá a historinha do micro-ondas lá no primeiro no PowerPoint, lembra disso? Que ele falou, meu micro-ondas está com problema. O cara falou, é que está faltando um hífen, né? Estava junto. Micro-ônibus, interracial, 2R. Subbase, 2B. Super-religioso, 2R. Contra-ataque, 2A. Aqui ainda pergunta, só para ter uma ideia, né? E o super pai? Olha, é letra igual? Não. É H? Não. Então, é o último super pai aqui. Junto e sem hífen, tá bom? Olha, aqui nós temos o prefixo sub, né? O sub, além da letra igual e do H, o R também aparece. A subbase tem hífen porque é letra igual, né? Então, aqui aparece o R também, ó, sub-região, sub-raça, acrescenta. E nós temos também, esse muita gente vai brigar comigo, né? Que é o pan e o circum, que as pessoas acham que é de uma forma e ela é de outra. Olha, um exemplo. Todo mundo já assistiu aquele filme norte-americano, que o avião vai cair, normalmente está escrito assim, ó, no avião, ó.
Pan-americano. Você sabe o que é pan? Ah, eu sei, Cipriano, é pão com manteiga, pão com mortandela. Não, isso é pão, né? Não é pan. Esse pan significa todos, tá certo? Significa todos. Jogos Pan-Americanos, todos os americanos. Será que é junto assim? Vamos ver? Olha, Circun e Pan termina com M e N, que tem mais ou menos o mesmo som quando é nas duas vogal, não é isso? Que é o an, em, on, né? O an, olha lá, tá vendo? Ó? Circun e Pan. O circun é nas imediações, explicando assim mais simples, do lado, né? A circunferência, já viu? O que ela faz? Circunscrição, né? A delegacia é na circunscrição de Barretos, quer dizer, todos que estão ali do lado, próximo, né? E o PAN é todos. Muitas vezes as pessoas podem achar estranho que eu tento simplificar o entendimento o máximo possível. Não fico muito apegado, muito que está lá no livro certinho. A gente vai lá ver o que está no livro e tenta simplificar, tá? Ele vai antes de M, N. Por quê? Como se fossem letras iguais. H e acrescenta a vogal. Olha aqui, circunnavegação é N. Pan-americano. Olha o pan-americano. Pan-americano. Por quê? Porque é vogal, meu filho. Entendeu? É vogal, olha lá, pan-americano na língua portuguesa, né? Mas fica tão feio. Isso é igual a mim. Feio, mas certo, né? Não importa. O importante tá certo, tá? A gente pode ser feio. Pan-helênico, que é H, circunmedida, que é o M, tá certo? Aqui nós colocamos o... Foi difícil achar um lugar que colocasse corretamente. Aqui em Governador Valadares teve o Pan-Americano de parapente, né? Olha, Pan-Americano de parapente. Olha o Pan-Americano correto deles, tá certo? Parabéns ao pessoal lá de Governador Valadares. O que eu não encontrei quase em lugar nenhum. Todo mundo que fazia um Pan-Americano era um Pan-Americano junto. Já começava o Pan-Americano errado. Normalmente, lá, quando é consoante, nós dividimos para ficar mais fácil de você entender, mas o macete é aquele mesmo, né? O prefixo termina em consoante. Ele termina em consoante. Quer dizer, não, se é vogal, o próximo vai ser junto. Tirando o circun e o pan, o resto vai ser junto. E se for, ou consoante diferente, porque se for consoante igual, separa lá. Hiperativo. Hiper, acima, ativo. Olha lá, junto. Inter, escolar. Interestadual, supermercado, super exigente, hiperaquecimento e super pai. Aqui nós pegamos o livro, né, Nair de Medeiros, né, um super amigo, certinho, correto, escrito aqui, ó, um super amigo, junto, tá certo? Por isso que aquela revista super interessante, ela é junto, tá certo? Por isso que era dessa forma, tá bom? Olha, os casos, tem alguns prefixos que sempre vai usar hífen. Quais são? Ex. Ô ex, se já é ex, por que você vai deixar junto? Coloca hífen. Já é ex mesmo, não é? Então, sempre que for ex, sem. Se já não tem, então coloca o hífen. Além, coloca o hífen. A quem? Coloca o hífen. Recém, hífen. Pós, pré e pró. Eu brinco o seguinte. Tirando o ex e o sem, o resto, todos aqueles prefixos pequenininhos que tem acento, vai ter hífen. Se tem acento, vai ter hífen. Tá certo? Olha lá, ó. Além-mar, não tem nada a ver com Neymar não, viu? É além-mar. Além-mar significa o seguinte, Portugal, por exemplo, é além-mar, depois do mar. A África, para nós, é além-mar. Os Estados Unidos já não é além-mar. Nós podemos chegar por terra no lugar. A queimar é do lado de cá. Ex-hospedeiros, ex-prefeito, pós-graduação, pré-história, pró-europeu, recém-nascido e sem terra. Olha, aqui é o recém-casado, com hífen, né? Aí a outra fala, aproveita que ele é assim só no começo, que já conhece, né? Deve ser o ex-marido, né? Aqui, recém-casado. Aqui é ex-marido, então ela já falou, ó, aproveita que ele é assim só no começo, viu? Tá certo? Brincadeirinha à parte, tá? Então, os dois com hífen. Outra coisa interessante, né? O hífen se usa também quando é o sufixo. Sufixo é aquele que vem no final, viu, gente? Sufixo também significado, também tem significado, são palavras que têm significado. Por exemplo, né? Guaçu, Mirim e Capinhaçu. Aimoré, Guaçu, Anajá, Mirim, Capinhaçu. Tá certo? Vocês devem estar prestando atenção que por que toda vez que termina aqui tem um hífen aqui, outro hífen ali. Nós vamos explicar daqui a pouco, mas eu vou dar uma geral. Se a palavra já tem hífen, né?
e você terminou no final da linha. Você vai ter que pôr o hífen e do outro lado colocar o hífen. Porque esse hífen aqui, ele marca a separação de sílaba. E esse segundo hífen está dizendo que a palavra tem hífen. Vamos supor que você vai estar escrevendo alguma coisa, mesmo que seja o verbo. Né? Avisaram-nos. Olha lá, você põe avisaram. Aí vamos supor que acabou. Acabou aqui. Traço, nos. Tá certo? Tem que ser dessa forma. Agora, um outro exemplo é se não tem nada a ver, né? Vamos falar da palavra Niterói, ó. Aí só um hífen aqui, aqui já continua, ó, Terói. Não pode colocar outro hífen aqui. Não pode colocar outro hífen aqui. Por quê? Porque senão você vai dizer que a palavra chama Niterói, chama Niterói, com hífen, não é? Se você colocar um hífen aqui, ó, esse hífen não existe. Só tem o hífen aqui para separar a sílaba. Ah, põe pauzinho para separar a sílaba? Não é pauzinho, é hífen, tá certo? Tá? Então aqui quando é de origem tupi-guarani, de origem indígena, né? Até a gente brinca, né? Quando a gente dá aula de ortografia, e sexta-feira ortografia, né? Por exemplo, com a palavra Mogi, se ela é com G ou se ela é com J. E aí? A maioria vai achar que é como é que é aí, ô Neto? Como é que seria? Não, Mogi, como é que escreve? Com G ou com J? Com J ou com G? Ele não sabe, ele já falou G, J, né? Ele uma hora acerta, né? Mogi é com J, né? É com J. Ah, mas tá certo você não lembrar, porque isso aí mudou agora na reforma ortográfica, viu, Neto? Agora, na reforma ortográfica de 1943, tá? 1943 mudou, tá? Que palavras de origem indígena são escritas com J. E sobre isso nós temos as duas cidades, né? Ah, Cipriano, por que a cidade escreve com G? Porque as cidades são antes de 43. Tá certo? As cidades são antes de 1943 e já escrevia dessa forma. Olha, por que Mogi Mirim chama Mogi Mirim? Né? Mirim é pequeno. Iguaçu é grande. Mogi Guaçu. Eu acho que Mogi Guaçu é com J, se eu não me engano. Isso eu preciso pesquisar, né? Mogi Guaçu. Rio da Cobra pequena, Rio da Cobra grande. Pera aí, Neto. Pera aí, não sai não. Neto querendo pegar ônibus para Mogi Guaçu aqui. Não tem ônibus, está parado o negócio de viagem, ô Neto. Não dá para ir não. Só porque é Rio da Cobra grande, né? Não vai para lá não. Espera um pouquinho e depois você vai. Tá certo? Então isso aqui é Tupi-Guarani. Usa-se o hífen para ligar duas ou mais palavras que se combinam. Quando a gente fala, por exemplo, né, a ponte aérea Rio-Niterói, não, desculpe, Rio-São Paulo, né, e a ponte Rio-Niterói, são elementos se ligando, então você tem que colocar. Antigamente nós tínhamos o torneio Rio-São Paulo, em que o Corinthians foi campeão várias vezes, tá certo? O São Paulo um pouquinho menos, o Palmeiras menos, o Santos foi bastante, por causa na época do Pelé, né, tá certo? Algumas palavras perderam a noção de composição, elas já aparecem como se fossem juntas, tá certo? É o caso do pontapé, que é ponta e pé. Girassol, madressilva, manda-chuva, paraquedas e paraquedista. Aqui os cinquentão igual eu aqui, né? Matando a saudade do manda-chuva, né? Do Batatinha, lembra do Batatinha, do manda-chuva? Né? Então, tá aqui o manda-chuva. Manda-chuva é o mandão, é o chefe, né? Significa. Então essas palavras perderam a noção de composição e estão escritas juntos. Uma coisa interessante também é que algumas palavras perderam o hífen, né? É o caso do pé de moleque. Hoje não tem mais hífen. Pé de moleque é assim. É o caso do dia a dia. Antigamente tinha dia a dia com hífen e dia a dia sem hífen. Cada uma tinha um significado. Antigamente. Dia a dia sem hífen era dia após dia, quer dizer, era uma sequência, dia após dia, né? O Neto vem engordando dia a dia, quer dizer, dia após dia, né? Aqui seria assim, antigamente com hífen era cotidiano, né? O dia a dia do Neto está tranquilo, quer dizer, o cotidiano dele, né? Tá certo, só em casa o dia inteiro, né? Com o japonês coçando, né? Então, tá lá, tranquilo. Então, mas hoje não, gente. Brincadeira à parte, hoje não. Dia a dia é sempre dessa forma. Então, algumas palavras também perderam o hífen, mas não se juntaram. Outras se juntaram, tá certo? O manda-chuva e o paraquedas, por exemplo, antes da reforma ortográfica, ele era escrito que jeito? Com hífen. Agora não mais. O que eu falei aqui para vocês aqui sobre quando termina a frase, né?
Caso no final da linha, a separação de uma palavra ou combinação de palavras coincidir com o hífen, quer dizer, ela tem hífen, deve ser repetido na linha seguinte. Comprei aquele guarda-chuva, olha aqui, comprei aquele, acabou o guarda, guarda-chuva, né? Comprei todos, conheço todos os ex-diretores da empresa. Ah lá, dessa forma, tá certo? Aqui de novo, dá para perceber que é ex o quê? Ex-marido e ex-esposa. Aí já colocou dois hífen, né? Para poder ver se o trem separa mesmo, né? Tá certo? Bom, eu espero que o pessoal tenha gostado. Gostaria de agradecer a todos, né? A atenção, tá certo? Nós vamos aprender com o tempo, vamos aprender com vocês, aprendendo com cada um, aprender a deixar algum lugar aberto para responder alguma questão, alguma dúvida. Peço desculpas se não pudemos fazer dessa forma. Hoje nós estamos aprendendo isso. Teremos todos os dias, né, de segunda a sexta, enquanto continuar dessa forma, né, provavelmente às quintas-feiras, que a gente tem um compromisso, né, uma quinta-feira sim, outra não. Mas amanhã teremos normalmente, né, amanhã tranquilo. Falaremos de matemática amanhã, né, vamos preparar uma aulinha de matemática para vocês aí, né, uma coisa simples aí, né, trigonometria, não, brincadeira, coisas que da dúvida do dia a dia, né, uma medida, uma regrinha de 3, um MDC, um MC, as coisas mais tranquilas para você ter uma maior facilidade, não só em concurso, mas no dia a dia, né? A gente trabalha com isso, com concurso, já faz pouco tempo, aí a maioria de vocês não tinha nem nascido, desde 1993, eu sofri um acidente no braço e tive que mudar um pouco o meu ritmo, e Deus me deu essa competência para poder estudar junto com meus alunos, né? E nós já tivemos o prazer de passar mais de 3.000 alunos em concurso público. Muitos deles hoje, em funções, ganhando até muito mais do que eu ganho, né? E a gente fica muito feliz com isso, porque a maioria deles são pessoas simples, né? Como nesses dias o cursinho não está podendo ter, a gente vai passando para vocês. E vamos manter um costume. E também dizer para você que nós também vamos colocar as aulas editadas no YouTube. Nós teremos o canal do YouTube, nós vamos passar para vocês depois a aula editada, aí vai ficar mais bonitinho, né? O Neto é especialista nisso, né? O Neto, faz favor aqui, Neto, vamos conhecer o Neto aqui, ele tá bonitinho aqui, né? Olha que bonito o Neto aqui, né? Para vocês, Neto, que trabalha comigo, né? Cara bom, conhece, entendeu? Tá certo? Doidinho para ir para Mogi Guaçu, tá certo? Então, mais brincadeira. Então, a gente agradece a presença de todos, a gente sempre gosta de dar crédito a quem tem crédito, né? E só faltou aqui passar para vocês a biografia que eu acabei apagando, né? Que nós conseguimos através de vários sites no YouTube, no próprio Google, né? Só português, algumas coisas, né? No livro do Hernani Terra, que a gente estuda bastante o livro do Hernani Terra, a gramática do Hernani Terra. Em algumas aprendizados nossos de 27 anos aí de aula já, tá certo? De aula não, de aprendizado junto, tá certo? Tá bom? E gostaria de agradecer a vocês pela atenção. Muito obrigado. Amanhã às 20 horas, né, Neto? 20 horas a gente consegue colocar em pronto. Muitas vezes dá problema aqui na internet, né? A internet aqui é via diligência, né? Via rádio, né? Mas a gente está tentando passar o melhor para vocês. Gostaria de agradecer a atenção de vocês e até amanhã.